pessoal! Tudo belezinha com vocês? No Pitaco de hoje eu quero mostrar como eu planto uma floreira e todos os elementos que eu utilizo para que ela fique assim, bem abundante, com as suculentas fechadas e criando muitas brotações laterais. Primeiro, nós temos que fazer furinhos na floreira, ou no vaso, como preferirem, para o escoamento da água, da chuva e das regas. Depois, nós temos que criar uma camada de drenagem, para que nunca fique água parada no fundo da floreira, porque as raízes das suculentas não devem ficar encharcadas, pois elas apodrecem com muita facilidade. Então, eu costumo utilizar, nesta camada de drenagem, isopor picado, porque as floreiras se tornam mais leves e fáceis de transportar. Mas pode-se usar brita, pedriscos, cacos de vasos quebrados, até tampinhas de garrafas, que é uma outra forma de reciclar. Eu costumo usar as placas de isopor fininhas, que são bem fáceis de quebrar. Me perguntaram na minha página de dicas como eu picava o isopor. É muito fácil. Quando é uma placa mais grossa, quando ela não se quebra facilmente, é só enfiar a pontinha de uma faca e ir desgastando o isopor. Cuidado para não se cortar nem fincar. Mas é muito fácil de picar o isopor. Depois de colocada a camada de drenagem, eu separo esta camada do substrato com um pedaço de TNT, mas pode-se usar manta de bidim, um pedaço de camiseta velha, desde que o substrato não se misture com a camada de drenagem, porque depois fica muito complicado para replantar e separar de novo a camada de drenagem do substrato antigo. Esse tecido também evita que a terra desça e fuja pelos furinhos de escoamento aqui. Agora é só completar com o substrato. Como eu sempre explico na minha página de dicas, o meu substrato é composto de 3 partes de terra preta para 1 parte de areia grossa. Mas há quem prefira 1 por 1 ou 2 por 1. Eu prefiro 3 de terra para 1 de areia. Cada um vai descobrir a sua mistura ideal com a prática depois. Mas eu sempre dou preferência a uma mistura em que não se perceba a areia ao final. Aqui eu tenho a mistura
que eu sempre faço 3 de terra para 1 de areia. E esta terra preta nós podemos enriquecer com lixo orgânico de cozinha, restos de alimentos, borra de café, cascas de frutas, cascas de legumes, e deixar curtir bem, apodrecer bem. Só depois misturar ao substrato. Combinado? Vamos então começar a montar a floreira. Eu preencho com o substrato até uma certa altura. Mais ou menos esta altura aqui de substrato. Agora eu começo a fazer um morrinho aqui na ponta. Este passo a passo, ele está na minha página de dicas no Facebook, em fotos. Mas algumas pessoas não compreenderam muito bem. Então agora eu estou fazendo aqui no vídeo para que todos possam acompanhar. Estão vendo? Aqui ficou um morrinho. Agora eu vou deitar as suculentas aqui. Aqui estão as hastes que eu podei, que eu cortei. Eu não deixo cicatrizar, não boto canela. Eu quebro da planta mãe e já transplanto. Este é um Graptopétalum paraguaiense. Eu vou deitar contra este morrinho. Vejam o tamanho da haste, do caule que eu deixo. Eu vou agora deitar aqui na diagonal, contra este morrinho. Estão vendo? Porque isto favorece que ao longo do caule vão surgindo brotações depois com o tempo. Agora eu completo com um pouco de substrato. E enterro os caules, criando outro morrinho. Estas folhas que ficam meio enterradas aqui, elas vão brotar também contra o caule. E depois isto fica assim, abundante. Agora criou-se outro morrinho. Contra este eu vou deitar um Graptocedum Francesco Baldi. Vou acomodar as pétalas aqui para que elas não se machuquem entre si. Outro Graptocedum.
e repito o processo, enterrando o caule. Entenderam? Os caules destes dois primeiros estão aqui por baixo do Graptocedon. E os caules destes, por sua vez, vão estar por baixo da próxima suculenta que eu plantar. Isso favorece a brotação dos caules que estão subterrâneos e depois vai dar esta múltipla brotação. Quando chega mais ou menos aqui na metade, eu viro a floreira e começo o processo do outro lado. Vamos criar um morrinho do outro lado agora. Sempre enterrando os caules e formando novamente aquele morrinho. Agora eu vou plantar uma Graptoveria Fantome. Mais um Graptocedon Francisco Baldi. Agora nós vamos completar aqui no centro. Utilizem sempre uma pinça para auxiliar, porque facilita na hora de enterrar. Quanto mais pertinho nós plantarmos as suculentas, mais elas terão que disputar pelo espaço e elas vão se obrigar a desenvolver, a evoluir, porque uma vai querer aparecer mais que a outra. É uma forma de estimular o crescimento. Podem observar que uma suculenta num vaso bem sozinha custa muito mais a evoluir e crescer do que estas que estão assim, apertadinhas numa floreira. E completamos o espaço todo.